Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, eu vou transformar esse móvel utilizando a tinta para multisuperfícies da Suvinil. É uma tinta epóxi à base d'água. Então, se você tem em casa algum móvel de MDF que você quer transformar, que você quer fazer uma reforma, mudar a cara dele, eu trago para vocês uma solução incrível. A primeira coisa que eu fiz foi remover todas as peças periféricas do móvel. Então, eu vou remover aí todos os puxadores. Lembrando que não necessariamente você vai retirar os puxadores. Você pode simplesmente cobrir os puxadores com fita crepe. Isso vai evitar que eles sejam pintados junto com o móvel. Nesse caso aqui, eu achei prudente remover. Eu acho que essa é a melhor estratégia, principalmente porque nesse caso específico eu vou trocar os puxadores, eu não vou utilizar mais esses. Mas se você for manter, tem essa opção aí de somente cobrir. Ah, meus amores, e como muitos de vocês sabem, essa casa que eu tô morando aqui não é nossa, esse imóvel também não é nosso, nós alugamos junto com a casa. E nós estamos fazendo uma reforma, uma transformação na casa inteira, já saiu vários vídeos de DIY aqui no canal. E tem muitos ainda por vir, por isso eu sugiro muito que vocês se inscrevam para não perder nenhuma novidade, nenhuma dica. Então, eu retirei aí as gavetas, né? Retirei todos os puxadores. E agora chegou a hora de testar essa maravilha da Suvinil. Nós vamos utilizar também um rolo apropriado para tinta epóxi. É esse rolo aqui, eu vou deixar o link tanto da tinta quanto do rolo aqui nos comentários e também na descrição. O fabricante pede que a gente dilua a tinta para uso no MDF em 10% de água. Eu não diluí porque eu queria uma tinta mais espessa. Eu sei que algumas áreas vão ser difíceis de cobrir porque esse móvel tem essa cor mais clarinha, mas tem as gavetas e essa portinha no fundo à direita que é bem escura. Então eu sei que cobrir essa cor escura não vai ser fácil, por isso eu queria a tinta mais consistente. O fabricante também pede que essa superfície seja lixada. Então, para garantir uma aderência mais rápida, você pode lixar o MDF com uma lixa manual ou com uma lixadeira elétrica. Eu confesso para vocês que eu assisti alguns tutoriais em que as pessoas ensinavam a fazer esse processo em materiais, em itens não lixados. E eu decidi experimentar. Só que tem um detalhe, em um desses vídeos, inclusive eu posso deixar o link aqui para vocês na descrição ou nos comentários, o senhor diz que o tempo de cura é de cerca de 30 dias. Então, o tempo de cura é de um mês para você poder colocar alguma coisa em cima. Eu não sabia disso, mas já estava planejando colocar um contact em cima desse móvel. Então, nessa parte de cima do balcão, eu tô utilizando um contact, vocês vão ver ele daqui a pouco. É absolutamente lindo, tem uma estampa marmorizada, é perfeito. E aqui eu vou dar algumas dicas, não só da pintura, mas também do uso do contact. Eu tô pintando apenas a parte externa, porque, como eu falei pra vocês, o tempo de cura para pôr algo em cima, né, para você ter 100% de aderência, é de cerca de 30 dias, um mês, é muito tempo. Eu faço uso desse móvel. Então, se você, assim como eu, quer reformar um móvel em que você não vai poder deixar ele de canto, eu sugiro que vocês não pintem nenhuma área em que vocês planejem colocar alguma coisa. Então, por exemplo, essas prateleiras internas, a parte interna da gaveta, esse balcão aí de cima, nada disso eu vou pintar. Essa parte daqui eu nem precisaria pintar, porque eu também vou colocar o contact, mas eu decidi pintar. Eu confesso para vocês, essa é a primeira demão, eu acho que a tinta aderiu bem ao material, mas eu ainda estou em dúvida. Então, eu vou esperar aí para ver quantas camadas de tinta eu preciso passar para que cubra totalmente e eu sinta que realmente a tinta aderiu ao móvel. Ah, meus amores, uma dica muito importante para você que está usando o rolinho e é a primeira vez que você pinta com ele, não aperte muito o rolinho, porque quanto mais você pressiona o rolinho contra a superfície que você está pintando, menos tinta ele deposita.
E para falar a verdade, eu fiz o teste, a primeira, a segunda demão eu fiz com um rolinho e a terceira demão eu precisei fazer com um pincel, porque realmente eu senti que não estava dando a cobertura que eu queria. Então, embora eu tenha feito as duas primeiras demãos com o rolinho, eu sugiro que você faça apenas a primeira com o rolinho e a segunda e a terceira com o pincel, porque eu acho que a qualidade da pintura vai ficar melhor. Eu acho que você vai conseguir depositar mais tinta e cobrir com uma maior excelência o móvel que você está pintando. E claro, você vai precisar do pincel para pintar as extremidades, né? As famosas rebarbas. Tem alguns locais que o rolinho não alcança, então é importante que você tenha também um pincel. Eu utilizei um pincel comum de pintura. Pode ser um pincel de pintura para tinta esmalte, de pintura para portão, ou qualquer outro que você tenha aí em casa. Então, como vocês estão percebendo, o móvel tem essas duas cores. Essa gaveta, ela tem essa frente bem escura. E foi justamente essa parte escura que me deu insight de depois usar o pincel. Porque não queria cobrir de jeito nenhum. Nessas peças escuras, eu já tinha dado 3 demãos com o rolinho e não houve a cobertura esperada. Então, por isso, eu precisei passar o pincel. A tinta adere muito bem, né? Levando em conta que aqui nós temos um MDF sem lixar. Eu escolhi não lixar para fazer um teste, meus amores. Mas eu sugiro que vocês sigam a orientação do fabricante, porque aí depois, se não der certo, vocês vão poder reclamar. De qualquer modo, meus amores, esse senhor que já havia feito o teste com essa tinta epóxi dessa mesma marca, disse que o tempo de cura é de 30 dias. E por que é importante a gente respeitar o tempo de cura, embora não esteja especificado na embalagem da tinta? Se você pintar o móvel, você vai perceber que vai aderir, né? Depois de 24 horas, vai estar aparentemente totalmente seco, né? Vai estar seco ao toque. Mas quando você colocar um objeto em cima, e se você deixar esse objeto por um tempo prolongado, que é o que a gente faz com utensílios de cozinha, né? A gente põe no móvel e deixa. E depois você for retirar o objeto, corre o risco desse objeto retirar a tinta como se fosse uma película e vai sair a tinta inteira. Então, eu acho que para não correr esse risco, é importante respeitar esse tempo. Lembrando que aqui eu tô fazendo um teste. Eu fiquei muito, muito satisfeita com o resultado esteticamente falando, mas eu vou voltar aqui depois para dar para vocês o veredito final, né? Realmente a tinta ficou resistente depois desse período. Eu gastei nela cerca de R$ 280. Eu paguei R$ 280 na lata. Claro que com o tempo o preço pode sofrer algumas alterações. Então, talvez alguém questione, mas a lata é muito cara. Só que eu gastei só 10% da lata, menos de 10%, né? Se eu fosse pintar toda a parte externa e o balcão também, e a parte interna, eu acho que ia gastar isso, cerca de 10% da lata, né? Eu cheguei a gastar um pouquinho menos. E então, a gente pode calcular que eu gastei R$ 28 aqui para pintar o móvel. E eu comprei essa lata não só para pintar esse móvel, mas também para pintar o guarda-roupa. E como é uma tinta multisuperfície, você pode pintar até geladeira, fogão. Então, meus amores, levando em consideração o tanto que essa tinta rende, eu posso dizer que ela não é cara, ela tem um bom custo-benefício. E depois de pensar bastante a respeito da quantidade, eu acredito que é bem provável que sobre tinta, né? Que eu consiga pintar o guarda-roupa inteiro e ainda vai sobrar tinta. Então, nesse momento aqui, essa é a dica que eu quero passar para vocês, né? Se você puder fazer a primeira demão com rolinho, para que essa primeira demão consiga aderir bem, e você fazer as duas outras com pincel, é provável que fique com acabamento muito bom. Uma outra dica para vocês que ainda não utilizaram a tinta epóxi para pintar o móvel de MDF. Espere um tempo razoável antes da segunda e da terceira demão. Se você estiver utilizando o rolinho, você vai perceber que ele deposita pouca tinta. Então, cerca de 3 horas entre uma demão e outra é um tempo suficiente. Se não for esse o caso, eu sugiro que vocês esperem aí entre 6 e 8 horas para dar a próxima demão, porque o pincel realmente acaba depositando muita tinta. Eu fiquei um pouco receosa no começo, porque eu pensei que não fosse aderir, começou a formar assim umas bolinhas,
Mas aí eu passei o pincel de novo, né? Não passei mais tinta, só passei o pincel e a tinta aderiu. Então parece que tava precisando mesmo secar, né? Parece que a tinta tava um pouco aguada, a consistência dela é mais aguada e o tempo fez com que ela secasse mais e a aderência fosse melhor. Pode acontecer também de na pintura, ou com um rolinho, ou com um pincel, mas principalmente com um pincel, ficar algum tipo de bolha, né? Ou pode acontecer também de você colocar um excesso de tinta e escorrer. Então tome muito cuidado com isso, porque vai afetar o acabamento, com certeza. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma tinta muito fácil de trabalhar. Eu gostei bastante do resultado que eu obtive. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado final. Mas já dá para perceber que ela tem uma boa cobertura e tem uma ótima qualidade. Claro que quando a gente não é profissional, a gente pena um pouquinho, né, para aprender a dar o acabamento do jeito que a gente quer, mas a tinta em si é muito boa. E aí, meus amores, como vocês podem ver, até essa parte dessa portinha à esquerda, que era bem escura, já tá com uma boa cobertura. E aí, meus amores, chegamos nesse estágio, né? As partes que eu queria pintar eu já pintei. E assim como agora há pouco eu dei dicas de como utilizar a tinta epóxi, né? Dei alguns macetes aí, agora eu vou dar dicas de como envelopar, para o envelopamento ficar perfeito. Então, meus amores, lembrando, essa parte aqui de cima do móvel, se vocês tivessem aplicado a tinta epóxi sem lixar, vocês só poderiam utilizar depois de 30 dias. Então, eu acho que o Contact é uma ótima solução. E a dica eu vou começar dando a respeito do material. Porque esse daqui não é um Contact comum, é um Contact vinílico, né? Vocês podem até encontrar com o nome de vinil Contact ou vinil adesivo. E qual a diferença desse Contact aqui para o Contact comum? Esse daqui é extremamente durável, o acabamento não é um acabamento fosco, não é um acabamento brilhante. Dá pra ver mesmo que tem uma camada de brilho aí em cima. Claro que existem alguns contacts mais inferiores que também tem um acabamento com brilho, né? Não é fosco. Mas, via de regra, eu acredito que não existe um contact com um acabamento tão bom quanto esse vinílico. E eu acho que para toda a área que está sujeita à umidade, o ideal é utilizar o vinil. Embora, meus amores, eu já tenha forrado a bancada da casa anterior com um contact comum e durou um certo tempo sim, mas em algumas áreas, né, eu também forrei a área da pia, uma área super úmida e durou bastante tempo, né? Só que teve ali 2 rasgos, enfim. Esse material aqui vai evitar esses rasgos, vai fazer com que o que quer que você forre fique muito mais durável. Inclusive, para você que tem um móvel de MDF em bom estado, tá novo, e você quer preservar esse móvel, isso daqui é uma ótima opção, porque além de proteger, vai impermeabilizar o móvel. E esses móveis todos de cozinha, a gente sabe que estão sujeitos aí a serem danificados por conta da umidade. Nesse papel vinílico aqui, 1 metro, eu acredito que eu paguei R$ 50 e foi a conta certinha. Precisei fazer uma emenda, né? Mas sobrou do próprio Contact, então deu para forrar esse móvel. E 1 metro desse vinil tá saindo a R$ 50, né? Aqui só foi 1 metro mesmo. Eu acho que compensa muito. Contact, em média, tá saindo R$ 20 o metro. Então, você tá gastando aí R$ 30 a mais por um material de altíssima qualidade. Mas o Contact também funcionaria. É por isso que eu vou deixar aqui nos comentários o link tanto desse vendedor de vinil quanto de algum outro vendedor de Contact confiável também, caso vocês queiram comprar. Ah, meus amores, uma outra dica do vinil, especialmente esse que tem a estampa marmorizada, é vocês procurarem um local em que a estampa seja parecida para a emenda não ficar tão perceptível. E agora nós vamos para a segunda dica. Vocês estão percebendo que essa parte daqui de baixo está solta? O que acontece? Nessa dobrinha aqui, a gente tem um pedaço muito fininho de contact. A cola que tem aí não dá conta de segurar o contact. Por isso que aí vem a nossa segunda dica, que eu considero também o pulo do gato. A gente vai usar aí uma cola instantânea para segurar essa borda. Não precisa passar em toda a extensão da borda, não. Você pode colocar em locais pontuais, né? De determinada distância a determinada distância. Mas a verdade é que quase não gasta cola. Eu estou usando essa cola instantânea da Tech Bond, mas pode ser de qualquer marca. Inclusive a tradicional Super Bonder, né? A menorzinha. Eu acredito que um tubinho deva dar para um móvel desse tamanho.
Mas eu acho que com essa cola da Tec Bond você economiza mais. E eu queria dizer para vocês que é isso, né? Se vocês forem reformar um móvel como o meu, um balcão de cozinha, se for utilizar a tinta, tem que esperar cerca de 30 dias para poder utilizar. Então, eu realmente recomendo que vocês coloquem um contact. Eu já estava planejando colocar o contact por uma questão estética mesmo. E aí, já com todo o material comprado, eu assisti esse vídeo desse senhorzinho falando sobre o tempo de cura, né? Para não colocar nada em cima. E resultou que deu tudo certo, né? Eu gostei muito do resultado, né? Depois de colocar o contact, eu troquei os puxadores. Vocês vão ver como o móvel mudou completamente. Aqui nós temos o resultado parcial do móvel, né? Ainda vou pintar algumas áreas aí. E vou colocar também os puxadores. E esses puxadores também foram super baratinhos, acho que cada um custou cerca de R$ 2, R$ 3. Vou deixar o link do vendedor aqui também, né? Porque depois vocês vão perguntar onde foi que eu comprei. Geralmente esses materiais eu compro sempre na Shopee. Eu escolhi um puxador preto, eu acho que conversa um pouco com a estampa do mármore. E como vocês sabem, eu tô planejando mudar a cara da cozinha por completo. Vou mexer em quase tudo aí, remover essas prateleiras, colocar outras. E aí eu acho que vai combinar também com o que eu tô planejando pra cozinha. Então já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma ideia que vem por aí. Aí, meus amores, depois de fazer a marcação, nós furamos o MDF e nós parafusamos os puxadores. É um processo super simples também. E esse foi o resultado do nosso móvel. Só que ficaram alguns buraquinhos. Então você pode fazer uma massa apropriada com um material semelhante ao MDF, né? Sobras de madeiras e coloca as coreias, enfim. Tem algumas receitas aí no YouTube. Eu decidi utilizar a massinha de biscuit. Só que tem um detalhe, né? Eu decidi utilizar porque é mais prática e eu já compro a massinha pronta, era só pegar e colocar. Só que a massinha de biscuit costuma diminuir de tamanho com o tempo, né? Diminui um pouquinho, nada muito significativo, mas diminui. E costuma escurecer, né? Nessa cor aqui, essa cor natural, ela costuma ficar mais amarelada. Então, se depois precisar, eu passo um pouquinho da tinta e vou disfarçar novamente. Eu decidi deixar a massinha aparente porque eu queria que fosse como um detalhe mesmo. Agora, não sei se vocês vão conseguir perceber o brilho, né, que eu tô vendo aqui pessoalmente, mas realmente, né, parece uma pedra de mármore. E o resultado do móvel foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look